Olá, crianças! Tudo bom? Sejam bem-vindas a mais uma aula online. E a nossa aula de hoje é de artes, isso mesmo. Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Que a sua família estejam bem, que vocês estejam se cuidando, brincando, estudando e aprendendo bastante. Hoje nós teremos uma contação de história na nossa aula de artes. Quem gosta de história? Eu gosto bastante. E para a gente poder se concentrar na nossa história e escutarmos com atenção, vermos, entendermos tudinho, a gente precisa de um pouco de concentração. E para isso eu convido vocês para fabricarmos a nossa concentração. Para isso a gente vai precisar das nossas mãos e é muito fácil. Olha só, levanta uma mão, levanta a outra, esfrega, 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 esfrega. Tá ficando quentinho? Está? Pois bem, isso é a nossa concentração. Quando estiver bem quentinho, você vai passar a concentração nos seus olhos, para que você veja a história com muita atenção. Vamos fazer mais um pouco? Levanta uma mão, levanta a outra, esfrega, esfrega, esfrega. Quando estiver bem quentinho, aí está pronto. Vamos passar a concentração na nossa boca, para ficarmos caladinhos, escutando a história. Vamos fazer mais um pouquinho. Levanta uma mão, levanta a outra, esfrega, esfrega, esfrega. Quando estiver bem quentinho, vamos passar a concentração nos nossos ouvidos, para que a gente escute com atenção e com muita concentração. Vamos fazer mais um pouquinho. Levanta uma mão, levanta a outra, esfrega, 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 bem quentinho, bem quentinho. Vamos passar no nosso coração, para que a história entre e fique aqui bem aconchegante em nosso coração. Então vamos lá ouvir a nossa história? A história que hoje vamos ouvir se chama Pedro, o Pinguim. Isso mesmo! O nome da história se chama Pedro o Pinguim e este aqui é o Pedro, o Pinguim. Vamos ouvir a história? Pedro é preto e branco puro. Ele só é claro e escuro. Mas Pedro tinha um sonho antigo. Queria muito ser colorido. Certo dia, ele viu lá no céu um arco-íris, lá em cima. Ele olhou para o céu e pensou em rimas. Se vermelho e roxo e azul ele tem, eu posso ser colorido também? Será que ele será colorido? Vamos ver. Ele ficou pensando. Uai, e se eu fosse diferente? Pensou Pedro, o Pinguim. E se ele fosse uma raposa vermelha? Uma elegante raposa com sobrancelhas? Mas Pedro não é vermelho e nem veloz. Ele é preto e branco como seus avós. Por que você não tenta a cor laranja? Pensou Pedro. Será que ele vai ser da cor laranja? Vamos ver já na nossa história. Ele fica parando. E se Pedro fosse como um orangotango? Um orangotango, professor de tango? Mas Pedro não sobe e nem pula. Ele é preto e branco e gosta do mar. Por que você não tenta o amarelo? Pensou Pedro. Ele já tentou ser vermelho, laranja. E será que ele vai conseguir ser amarelo como ele deseja ser? Vamos ver. E se Pedro fosse como um leão? Um leão robusto, valente, feroz e durão. Mas Pedro não é um felino feroz. Ele é preto e branco e tem até medo de nós.
Por que você não tentou verde? Pensou o Pedro. Será que ele vai conseguir ser da cor verde? Vamos ver. E se ele fosse verde como um jacaré? Jacaré de riacho ou de lagoa até? Mas Pedro não tem nenhum dente afiado. Ele é preto e branco e anda engraçado. Por que você não tenta o azul? Pensou Pedro. Será que ele vai conseguir ser azul? Será que o azul é uma boa cor para o Pedro? Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir ser azul. E se ele fosse azul como uma baleia? Uma baleia enorme, de barriga bem cheia. Mas Pedro, não pode ser isso. Ele é preto e branco e muito miúdo. Por que você não tenta ser o roxo? Pensou Pedro. Será que ele vai conseguir ser roxo? Vamos ver se ele vai conseguir. E se ele fosse como uma linda borboleta? Uma borboleta em lilás e violeta. Ah, mas Pedro não pode voar tão leve. Ele é preto e branco e só anda na neve. Por que você não tenta ser... deixa eu ver. Por que você não tenta ser rosa? Pensou Pedro. Será que ele vai conseguir ser cor-de-rosa? E se ele fosse um flamingo? Cor-de-rosa. Uma ave esbelta e meio escandalosa. Mas Pedro não é uma ave rara. Ele é preto e branco e isso está na cara. Pedro Pinguim não conseguia escolher de que cor afinal ele queria ser. Que dúvida Pedro estava, né, de ser de outra cor. Qual a cor que ele vai decidir ser no final da história? Você imagina qual seja? Ele pensou. Por que você não quer ser preto e branco? Perguntaram para o Pedro. Isso é mesmo uma pena. Nós adoramos. Zebra, texugo e urso panda também. Somos pretos e brancos como você. Olhe, vamos ver. De que cor Pedro vai ser? Vamos ver. Pedro Pinguim conseguiu o que ele queria. Fez amigos e teve um bom dia. Mas aprendeu uma coisa afinal. Seja você mesmo, é muito mais legal. Que bela história! Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. O que o Pedro Pinguim queria ser? Ele queria ser de outras cores colorido. Ele pensou ser vermelho, roxo, verde, lilás, cor-de-rosa, azul. Mas até que no final ele percebeu que ele era muito especial, sendo um simples pinguim e um lindo pinguim, preto e branco. Espero que vocês tenham gostado bastante da história do Pedro. E saibam e entendam que todos são especial da forma que são. E agora, depois de escutarmos essa linda história do Pedro Pinguim, nós vamos aprender a construir a dobradura. Vocês lembram o que é uma dobradura? O que é um origami? Pois bem, o origami e o dobradura são artes feitas apenas com papel. Aqui eu usei o lápis de cor para pintar, a caneta para fazer os olhinhos do Pedro. Mas aqui a maior parte desse pinguim foi feito com papel e as minhas mãos. Então vamos lá aprender a fazer o Pedro Pinguim? Muito fácil. Pega aí uma folha de papel ofício que a gente vai aprender juntinho. Vamos lá aprender a fazer o Pedro, o Pinguim. A gente vai precisar de uma folha de papel ofício ou qualquer outro papel que você tenha em casa, tá certo? Vamos lá aprender? Nossa folhinha aqui tá um retângulo, tá vendo? Ele tem 4 lados. Onde a gente precisa fazer um quadrado. Vocês lembram como foi que nós fizemos na aula passada para construir um retângulo em um quadrado?
Pois vamos lá, vou ensinar novamente. A gente vai pegar essa pontinha do papel e vai levar até essa borda. Olha só, formando um triângulo, tá vendo? Tem que estar bem juntinho aqui na ponta. Quando estiver bem juntinho, a gente vai marcar, ó, dobrando, passando os dedinhos para ficar bem marcado. O restinho dessa folha a gente vai dobrar para cá também, porque a gente vai destacá-la, a gente vai tirá-la. Você pode pegar uma tesoura para cortar essa parte ou pedir a ajuda de um adulto. Eu vou fazer sem tesoura, mas vocês podem fazer com a tesoura cortando nessa linhazinha aqui, tá certo? Ó, tem uma linhazinha aqui. Vocês podem cortar nela. Eu vou cortar. Tira, 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 tira. Olha só, virou um triângulo. Tem 3 lados. 1, 2, 3. Mas se eu abrir, tem um quadrado com 4 lados. 1, 2, 3, 4. Pois bem, a gente precisa desse quadradinho. Você vai botar sua folhinha assim, ó. Esse riscozinho tem que estar em pé, tá bom? Você vai pegar essa ponta e vai dobrá-la um pouco. Não é até chegar ao meio. É só um pouquinho. Deixa eu dobrar aqui para vocês verem. É só um pouquinho, porque a gente vai fazer as asas do nosso pinguim. Olhem só. É só um pouco, tá vendo? Vamos fazer o mesmo com esse lado. Dobra um pouquinho para formar as asas do nosso pinguim. Viram só? Olha, ficou dessa forma, parece uma pipa, não é? Pois bem, então vamos lá. Você vai pegar essa parte que tá aberta, tá vendo? Se eu abrir assim, ó, entenderam? Vocês vão dobrar a cabecinha, que aqui vai ser a cabecinha, por dentro das asinhas, ó, que vai ser as asas. Você tem que dobrar pra dentro das asas, desse jeito. Depois você vira, pega essa partezinha que sobrou e vira para trás. Não é pro lado que tá aberto, é pro lado que tá fechado, certo? Depois você vai fechar no meio, ó, dobrar bem no meio como nós fizemos. Tem um risquinho aí, vocês vão dobrar bem no meio. E vão puxar aqui, ó, a cabecinha do pinguim, pra ela sair. Tá vendo? E já temos o nosso pinguim, as asinhas e a cabecinha. Agora você vai fazer os olhos e pintar ele, igual que eu fiz neste outro que eu apresentei a vocês. Ele está assim, depois vai ficar assim. Muito bom, não é? Muito fácil fazer o Pedro Pinguim? Pois bem, então eu quero ver todo mundo fazendo o Pedro Pinguim. Boa atividade, beijão e até a nossa próxima aula.